Isso aí, galera. Estamos voltando aqui com a... Finalizando praticamente aí a live com o Góis. A live da Igreja no Cinema em Guarulhos com o Góis. A gente já vai só concluir o raciocínio ali sobre propósito, missão, revelação de virtudes com o Góis, e a gente já vai encerrar orando aí pela família da Vitória, da Isa, que perderam a mãe recentemente, hoje, na verdade, e é isso daí. Espero que vocês estejam gostando. O Góes é um cara extremamente inspirador e influencia bastante aquilo que muita gente prega, inclusive eu. E eu queria que vocês mandem perguntas aí, se vocês estiverem ouvindo ele, quiserem fazer uma pergunta. Enquanto ele não volta, eu já deixo aqui gravado, eu estou com os comentários ativos. Se você quiser fazer alguma pergunta para ele, eu escolho uma aqui aleatoriamente e pergunto para ele. Beleza? Estão curtindo aí? Janaína Flauzino. Oi. Oi para você também. Espero que você esteja gostando. Tá entrando aqui uma agora. Sérgio Xavier. E aí? Segue aí a linha, segue o jogo. Então, na verdade, o que eu estava falando, assim, né, é a questão do sentimento, né, o que que eu vejo? Eu vejo que, infelizmente, hoje, cada vez mais a gente vive uma sociedade ditada, né, e qual que é o problema das edições? O problema das edições é que a gente quer tirar as imperfeições, né, porque a gente edita uma foto, porque a gente quer deixar perfeita, né? A gente quer edita um vídeo porque quer deixar perfeito, mas quando a gente edita, a gente não deixa mais original. Uma edição, ela não é mais o original, ela é uma edição. Ela é um material editado, uma foto editada, não é mais original. E aí, quando a gente não tem mais a originalidade, a gente pode ter um grande risco de estar perdido, né? Porque não é mais verdadeiro, né? E aí eu vejo isso, né, com o advento da tecnologia, grandes benefícios, né? Eu não gosto de falar muito porque pode soar assim, pô, o cara não gosta de tecnologia. Eu gosto, mano, eu gosto de tecnologia, eu sou a favor. Só que assim, existe prós e contras, né? E a gente tem muitos benefícios com a tecnologia. Isso que a gente está fazendo hoje é um benefício. Só que a gente também tem grandes riscos com isso, porque a gente começa a editar tudo, né? Então a gente começa a editar fotos, a gente começa a editar vídeos, só que a gente começa a editar a nossa vida também, né? A gente começa a viver uma vida editada, a gente começa a querer não ter falhas, né? A gente começa a querer não ter erros, a gente começa a querer não ter cabelos brancos, a gente começa a não querer ter gordurinhas, a não querer ter celulite, a gente começa a não querer envelhecer, né? E a gente acha que existe demérito na, 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 nas falhas. E não. As falhas, os erros, fazem parte dos processos. Isso. Não existe um erro, existe um não acerto, o caminho para o acerto. Todo erro é um caminho para o acerto. Todo erro, na verdade, é uma descoberta de não fazer daquele jeito. Então, eu não errei. Eu descobri uma maneira de não fazer o que eu quero fazer, né? Então, na verdade, o erro não é um erro, é o acerto de um não erro.
porque agora eu acertei como não fazer. Tem valor no Tem! Só que aí, nessa sociedade ditada, a gente começa a desvalorizar os cara. processos, porque o erro faz parte de um processo. E a É gente verdade. começa a ver, e o processo ele forma. O interrompimento do processo deforma. Existe um processo para gerar um bebê, 12 semanas, 9 meses. Então, se um bebê nasce de 4 meses, 5 meses, ele nasce deformado. Ele ainda não se formou inteiro, porque o processo forma, o interrompimento do processo deforma. E o risco de uma sociedade ditada é a gente interromper os processos, querer editar os processos Isso e aí. a gente não se formar, a gente ser uma sociedade deformada, né, deficiente, uma igreja deformada, uma igreja deficiente, um relacionamento deformado, um amigo deformado, um amigo deficiente, um marido deformado, um marido deficiente, um pai deformado, um pai deficiente, porque a gente não está querendo passar pelos processos, a gente está querendo editar o que fazia parte do processo, né? É. E aí é onde eu acho que algumas vezes, talvez, né, a gente não entende direito a vida, né? Porque a vida, ela, o que que é a vida, mano? O bebê, ele tem memória na barriga da mãe. O bebê tem memória na barriga da mãe. Eu sei disso porque eu descrevi duas cenas que aconteceu quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. Escrevi a casa que ela morava com meu pai e a cena que ela viveu com meu pai. Cara, ela ficou em choque, chorou, ficou desesperada. Porque eu descrevi, porque eu tive essa memória, eu tenho essa memória de quando eu estava na barriga dela. Né? Porque o bebê tem a memória quando está na barriga. Só que o que acontece? Nascer é traumático. Uhum. Então, o cérebro, todo trauma grande, a gente bloqueia. Não sei se você já sofreu algum acidente ou conhece alguém que sofreu acidente, eles não lembram do acidente. É bloqueado. Aham. O meu filho, o Kaká, você conhece ele, ele foi atropelado. Ele só lembra da noite que a gente conversou e ele dormiu e do outro dia depois da cirurgia. 24 horas ele não lembra. Não lembra do atropelamento, não lembra do período do médico, da cirurgia, não lembra de nada. Porque o cérebro faz isso. Pessoas que têm acidentes, ele bloqueia, né? Isso é natural do cérebro. Aham. Então, o bebê, ele tem memória da barriga da mãe, só que nascer é traumático. Imagina você estar lá alimentado parentalmente, sem precisar respirar, quietinho, quentinho no conforto ali da barriga, e de repente você tem que sair para. E o seu pulmãozinho coladinho, nunca viu ar, daqui a pouco ele blá, 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 tem que descolar, entrar o ar, né? Tipo quando você tem um machucadinho e cola a roupa, você tem que arrancar. Dói, cara. Então pensa, nascer é traumático. Sim. Então o cérebro bloqueia. A gente não lembra de quando a gente nasceu. Já toma um tapa na bunda, né? Já toma tapa. E morrer é traumático. Morrer é traumático. Você tá, pá, morreu. Traumático. Também você não lembra quando você morreu. Então, se você não lembra quando você nasceu e nem lembra quando você morreu, o que, que vale? O caminho entre a vida e a morte, que é o que a gente lembra, que é o que a gente vai deixar, que é o que a gente vai escrever. É isso aí. É o caminho do nascimento até a morte, que a gente podia chamar de processo, Amém. que não precisa de edição, porque algumas vezes a gente edita o que na verdade
faz parte, né? É como eu costumo dizer, o maior projeto da história da humanidade é a humanidade, é a vida. E o maior projeto de Deus é a vida. E o maior projeto mais importante de Deus, do mundo, da humanidade, que é a vida, como que ele surge? Escondido, dentro da barriga. Ele só aparece quando já está formado. Por quê? Porque se o feto fosse gerado aos nossos olhos, a gente olhar e aquele bebezinho com os olhos grandes, a cabeça esquisito, a gente ia querer ajudar, a gente ia querer editar. Não, não, tá ruim aqui, arruma aqui, puxa para cá, puxa para lá. E sabe o que ia acontecer? A gente ia estragar o projeto. Porque tem momento que a edição não vai ajudar, mano. Tem que ser feio mesmo. Tem momento, mano, que querer aliviar não vai ajudar, tem que doer, mano. Tem momento que querer sorrir não vai valer a pena, tem que chorar, mano. Porque faz parte do processo. Muito bom, mano. Então, a edição, ela é boa quando ela é útil. Porque tem hora que não precisa dela, tem hora que você tem que chorar, tem hora que tem que doer, tem hora que tem que ser feio. Tem hora que você tem que ficar feio, velho. Tem hora que você tem que... Acabou, mano. É verdade. Minha irmã, uma vez, foi fazer cirurgia plástica no nariz. E aí, ela foi fazer cirurgia plástica. Eu falei, por que você vai fazer cirurgia plástica no nariz? Ah, pra ficar bonita. Lógico. Tonto. Por que você acha que eu vou fazer cirurgia plástica? Aí, beleza, né? Foi fazer cirurgia plástica. Ah, acho que eu não morava mais na minha casa, não me lembro. Só sei que quando eu fui ver ela depois da cirurgia plástica, tava horrível. Tava inchada, os olhos pretos, nariz grande. Horrível, deformada. Eu falei, ué, você não foi fazer cirurgia plástica para ficar bonito? Você tá horrível. É, que tudo para ficar bom primeiro tem que piorar, né, velho? Até para ficar mais bonito, você fazer uma reforma na tua casa, você tem que quebrar as paredes, ficar cheio de pó, Sim, tudo. sim, Para fazer omelete tem que quebrar o ovo. Não tem jeito. sim, sim. E é verdade, cara. Você tem sabedoria nas suas palavras, porque numa sociedade editada, numa sociedade onde você evita o processo, né, cara? Você cria deformidade, né? Você enfrenta guerras que você não devia ter entrado, você abre empresa que nunca devia ter aberto, você inicia relacionamentos que nunca precisou ter iniciado, né? Você projeta uma imagem que você promete uma coisa e depois não entrega. E isso vira problema, né, cara? Vira estresse. Cara, uma última ajuda que eu te peço. Ah, eu ia te falar isso também. Uma palavra da moda é vulnerabilidade, né? Tem até PhD de Harvard falando sobre isso agora e é impressionante, né, cara? As palavras da moda tá tudo na Bíblia, né? Sim. E é exatamente o que você está falando, né? Sobre expor fraqueza, chorar quando tiver que chorar, sorrir quando tiver que sorrir, assumir suas limitações. E a vulnerabilidade eu vejo na Bíblia na comunidade dos santos, na comunidade dos membros da Igreja de Jesus, da com I maiúsculo, é o que cura, né? Expor as vossas fraquezas uns para os outros, orar uns pelos outros, trazer à luz aquilo que está em oculto, tá tudo lá, né, cara? A gente só não vive porque ou não lê, ou finge que não leu, ou não crê. Cara, Jesus, ele foi um dos caras que mais expôs as suas fraquezas. Jesus, ele sempre expôs as suas fraquezas. Primeiro, quando ele vai começar o ministério, ele expôs a fraqueza, porque a Bíblia diz que ele teve fome, estava fraco. Ele expôs a fraqueza quando ele está andando com os discípulos e ele para no poço e ele pede água para a mulher, porque ele diz que está com sede. Isso. Ele expõe a fraqueza quando ele vai no Monte das Oliveiras e chama Pedro, Tiago e João, fala assim, mano, vem orar comigo. E ele vai para um canto e quando volta os caras estão dormindo, ele fala, mano,
Eu pedi ajuda de vocês e vocês não conseguiram me ajudar, meu. Não conseguiram orar comigo nem por uma hora, estão dormindo. Eu preciso de ajuda. Hum, É, Ele expôs a fraqueza quando ele chora. Fala, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade. Ele expõe a fraqueza quando ele chega no templo e mete o pé, mete chicote nos cambistas que estão vendendo lá e quebra tudo, explode, mano. Ele se ira e fala, ô, mano, vocês estão fazendo da casa do meu pai Covid em lobos, isso aqui não é para fazer mercê. Então, Jesus o tempo todo expõe a fraqueza, velho. Ele expõe a fraqueza, cara, quando ele tá numa cruz. E ele fala assim, Deus meu, por que me desamparastes? O tempo todo ele expõe quando chora, quando Lázaro morre. isso aí. O tempo todo ele está mostrando que é humano, que ser humano é divino, não é ruim. E a gente já conversou disso essa semana, e isso tem me intrigado, porque isso está muito claro em mim, cara. O que, que eu tenho de espiritual para oferecer para Deus? O que, que eu tenho de poderoso para oferecer para Ele? O É. que, que eu tenho de poderoso para oferecer para um cara que é todo poderoso? Do que vai valer o meu poder para um cara que é todo poderoso? Eu não tenho nada para oferecer para ele. Eu tenho minhas fraquezas, minhas debilidades, Isso é muito meus forte. erros, É minhas muito. misérias. É só isso que eu tenho para oferecer, cara. É isso que eu tenho para oferecer. Nada do que eu faça de poder, de glória, de graça vai encantar ele. Nada. Porque ele já tem tudo. Então, se Deus precisa de alguma coisa, Ele precisa da minha fraqueza. Ele precisa da minha humanidade. aí, Ele precisa da minha natureza humana, falível. Porque nessa minha falibilidade, nessas minhas fraquezas, que ele se revela. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. aleluia. Glória a Deus. Loucura, né, cara? Muito bom. Loucura. Mano, É isso aí, mano. pra caminhar pro fim aí, pra não te alugar, que eu sei que você tá cansado aí, e a galera também. Vambora. Só mais duas coisas. Tem uma pergunta aqui que eu vou te fazer rápido de alguém que mandou aqui, a Ariana, mas eu vou deixar essa para o final. A nossa comunidade em Guarulhos está sofrendo, passando por uma fase de transição. Eu não estou mais lá fisicamente. Existe uma série de vocacionados lá que estão tocando a comunidade, jovens. Tem um casal recentemente casado, tem dois jovens vocacionados feras, dois meninos, um de 20, um de 18, 19 anos, 21. O Fernando e o Jonathan, o Gustavo e a Raquel, um pastor mais sênior, que é o Éder, mas ele tem uma vida profissional bastante intensa e tal, e a minha ausência, né, fisicamente de lá, né, inclusive essas lives é justamente para tentar imprimir um pouco do que eu vivi nessa comunidade, e um pouco do que eu estou vivendo e como a comunidade chegou até aqui. A comunidade sentiu um pouquinho e até surgiram pensamentos divergentes, o que eu acho muito bom, muito produtivo, mas em alguns momentos ventilou-se até a possibilidade de interromper o trabalho, só porque eu não estava fisicamente do lado deles. Eu até suspeitei de alguma divisão, potencial divisão e tal, nessa comunidade e tal, por conta de divergências de pensamento. Acho que tudo que a gente falou agora ajuda a comunidade a entender que o propósito não é a instituição Igreja no Cinema Guarulhos. O propósito não é. A Igreja no Cinema não se resume a uma pessoa, uma liderança. Você falou de encontrar um propósito, de uma missão no dia a dia, de fazer o que precisa, né? Do propósito de Deus ser manifestar suas virtudes na humanidade, no planeta que Ele criou. De que o poder se aperfeiçoa nas limitações, nas fraquezas e tal. Mano, que conselho você daria para essa comunidade que está enfrentando essa dificuldade de uma sucessão, de uma nova liderança, sem a necessidade de divisão? E se houver divisão também,
Eu acho que ela também é boa no sentido de emancipação, de plantar uma nova igreja, né? Então, pô, não precisamos brigar, né? Vamos dividir, então, vamos pegar o dinheiro que tem, vamos pegar o caixa, vamos abrir um ponto de pregação em algum lugar e tá tudo bem com isso, né? É, então, assim, a comunidade sofreu um pouquinho. Eu acho que essa fase já passou, mas eu queria refletir, eu tenho refletido com todas as pessoas que eu chamei para esse board, que você aconselha para essa comunidade? Eu sei que é pegar no susto assim, mas você sempre tem uma palavra de sabedoria, um pensamento fora da caixa. Como é que a gente evita um problema num cenário como esse, iguais? Como é que que a gente prega para a igreja? Para eles não terem necessidade nem de se desanimarem, nem de se desmotivarem, nem de botarem a sua expectativa numa instituição ou numa pessoa e nem de dividirem, de brigarem ou de... Não sei se eu estou sendo claro na pergunta. Entendi. Deixa eu ver. Paulo, Paulo, ele, o cristianismo, ele não é uma religião teórica. Cristo, ele não veio aqui trazer uma teologia, porque já existia uma teologia na época, que era o judaísmo. Né? Já existia uma religião escrita, que era o judaísmo. Então, Cristo era judeu. Cristo não era cristão. Cristo não era evangélico. Ele ia na Não era sinagoga. crente. Ele era judeu. Ele era rabi. Ele frequentava a sinagoga. Ele veio e frequentou a religião que existia na época. Né? E seguiu todo o ritual. E aí é o seguinte, ele não criou nem nada. Ele não escreveu livro, ele não teorizou. E aí, cara, Paulo, um erudito, Paulo, um cara fera, ele, teólogo, filósofo, ele chega, mano, e vê que os caras começam a se reunir e fala assim, mano, é o seguinte, é, mano, vocês estão fazendo errado. Isso aí não é evangelho, não. Isso aí não é cristianismo, isso aí não é igreja, não. E aí, Paulo escreve cartas éticas para os grupos que existiam na época. Assembleia, Quadrangular, Painque, Paaba. Falou, mano, vocês estão viajando. Isso aí não é cristianismo, não. E aí, ele escreve lá em 1 Coríntios 11, no 17, na epígrafe, fala assim, a instrução da ceia. Porque eu acho que se a gente quiser definir alguma reunião relacionada a Jesus, é uma ceia. Porque ele começou ceando e ele terminou ceando. Ele foi embora e falou, mano, eu vou embora. E ele fez o quê? Uma ceia. E aí, diz lá assim, ó, no 1 Coríntios 11, se a gente ler, vamos ler a partir do 17. Fala assim, ó, porque Paulo veio então e teoriza o negócio. Paulo fala assim, mano, é o seguinte, esse negócio que vocês estão fazendo aí, mano, essa igreja de vocês está fazendo mais mal do que bem, mano. A igreja que vocês estão criando está fazendo mais mal do que bem. Aí o cara falou, mano, não, é lógico que é, porque tem um cara aqui que está querendo dividir, está querendo rachar, está querendo levar, porque não concorda. Paulo falou, não,
Tem que ter isso aí mesmo. Não é disso que eu estou falando. Quer ver? Vamos ler lá. 1 Coríntios 11, a partir de 17. Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio. Tipo, ó, agora eu vou apavorar vocês, cara. Não concordo, não gosto disso aí, não. Não falo bem disso aí, não. Pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês. E é certo que haja, pois é necessário que haja divergência entre vocês. Então é o seguinte, Paulo fala assim, ó, mano, vocês estão fazendo igreja aí, mano, e tá fazendo mais mal do que bem, mano. As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Eu não estou falando de INC, eu estou falando que Paulo está contando para a igreja, que está falando aqui de assembleia, de quadrangular, de aba, essas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Aí um levantou a mão e falou, é verdade, Paulo, porque tem uns aqui que não concordam, estão dividindo, estão rachando, querem ir embora. Aí Paulo falou, não é disso que eu estou falando. Isso tem que acontecer, faz parte do processo. Esse pensamento diferente, está aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês. Então, primeiro, vieram falar, vieram reclamar. Pois é necessário que haja isso. Então, Tá o tudo problema bem. é esse. Tá tudo bem. Aí ele diz lá no 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro come e se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou despreza a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi eu? Os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, o partiu e dando graças, disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Porque todo aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente, será culpado do pecado contra do corpo e o sangue. Examine, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Mas, se não tivessem o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha que loucura, velho. É o seguinte, cara, a gente podia fazer outra live só para falar da ceia, mano. Cara, dá pano pra manga aqui. Mas pra gente não falar muito, não enrolar. As reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Aí um fala, não, é verdade, estão dividindo. Não, não, mano. Tem que ter isso aí mesmo. Tem que ter pensamento diferente, tem que ter divisão. Né? Não é esse o problema. O problema é o seguinte, que vocês estão falando que estão reunidos para a ceia do Senhor, só que tem uns que comem um monte e outros que estão com fome. Tem uns que se embriagam e outros estão com sede. O foco aqui não é comer, você não tem casa para comer? Paulo fala isso. O foco aqui é a comunhão, é o relacionamento. Isso aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse,
esse é o meu corpo que será entregue por vocês. E façam isso em memória de mim. Façam o quê? Sirvam uns aos outros em memória de mim. Isso aí. A ceia não é para comer. A ceia era para repartir. É o seguinte, o que está claro? Está claro o seguinte, ele está falando assim, ó, vocês estão se reunindo para falar que são igreja, mas vocês não têm comunhão. Vocês não têm relacionamento. Você não está aqui para comer. Come em casa. Ele fala isso no texto. Uhum. Você quer comer? Porque você vem aqui, ó, você encheu a barriga, você tá bêbado e o cara tá com fome e com sede. O foco aqui não é comer, mano. Você não tem casa para comer? Come em casa. Porque aí você está desprezando quem não tem. Porque você traz o seu bagulho e já come. Não, 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 mano. O que eu recebi do Senhor foi o que eu ensinei vocês. Que ele, na noite que foi traído, ele fez o quê? Ele tomou o pão e partiu e fez isso. Fez o quê? Serviu. Olha o texto, tá bem aqui, ó. Ó. No 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo que eu entrego por vocês, façam isso. E ele começou a servir os discípulos em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, olha que loucura, ele repartiu o pão, entregou e falou assim, ó, da mesma forma, depois de ceiar, disse, pegou o cálice, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Faça o quê? Sempre que eu beber, eu bebo em memória dele? Pegou o texto? É só a gente ler o texto, a gente não presta atenção. Ele parte o pão, fala assim, façam isso, sirvam os outros em memória de mim. Aí ele diz aqui, ó, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beber. Faça o quê sempre que beber? Beba sempre que beber? Aliança. Sirvam. Façam isso que eu estou fazendo. Olha aqui, ó. Esse é o cálice. De novo, ó. O 23. Percebi, pois eu recebi do Senhor que também vos entregueis, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, partiu, deu graça e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Entregou e falou, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, então ele já comeu, ele entregou e comeu. E disse assim, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Faça o quê? Bebo depois de beber? Não, sirva o outro em memória de mim. Amém. Entendeu? Aí tá falando aqui, ó. Porque sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Porque todo aquele que come e bebe indignamente é culpado do sangue. Então é o seguinte, aí ele diz lá, examine, pois, o homem a si mesmo e coma. Então, um parênteses, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas a religião diz o seguinte, olha, confessa os pecados, você não pode tocar nesse pão e sangue se pecado. Mas o texto não diz para não comer. O texto diz o seguinte, examina e coma. Ele manda todo mundo comer. Ele diz que todo mundo é digno de comer. Quem come indignamente, mas você é digno de comer. Mas beleza, esse é outro caso. Como eu disse, dá para fazer outra live disso aqui. É isso aí. Pois quem come o pão e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, Jesus ele veio aqui e se relacionou com pessoas, serviu pessoas, amou pessoas. Antes de ir embora, ceiou com pessoas, lavou o pé de pessoas e morreu. E antes de morrer ainda, salvou um cara que estava lá pendurado. O tempo todo ele serviu pessoas, ele se relacionou, ele amou. E ele diz assim, façam isso. Esse é meu corpo que é entregue por vocês. Então, façam isso, sirvam os outros, se entregue pelos outros, se doe pelos outros. Por quê? Porque se você come a ceia falando que você é crente, aceitou Jesus, se converteu e entendeu o cristianismo e não discerne o corpo de Cristo, ou seja, não discerne o seu irmão,
não ama o seu irmão, não serve o seu irmão, não se entrega pelo seu irmão, você está se condenando. Você está fazendo isso para sua própria condenação. Porque você está falando que você aceitou Jesus, que você mudou de vida, que você é salvo, mas você não ama o seu irmão a quem você vê. Então você é mentiroso. Você não conhece a Deus e nunca viu a Deus. É isso aí, muito forte. Então por que eu como indignamente? Quando eu como? Quando eu não... Tá aqui, ó. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pois por isso que há entre vós muitos fracos, doentes. Por que tem muita gente fraca e doente? E alguns que morrem. Por quê? Porque eu não entendi que você é o alvo do meu amor. E nessa ceia eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te amar. Eu não estou aqui para encher a minha barriga, mas estou aqui para trazer de casa o que eu tenho para você comer. Né? Então eu estou aqui para você. Então quando eu sento numa mesa, eu não oro para tirar a macumba dos bagulho. Ó, Senhor, consagra a ti, quebro toda a consagração. Não, mano. Eu oro pelo prazer da comunhão. Não pelo benefício da proteção. Não, cara, porque a Bíblia diz que se eu comer coisa mortífera, nada, mal nenhum vai acontecer comigo, mano. É isso aí. Né? Então, a oração tem que ser pelo prazer da comunhão, de poder estar junto, de te servir, né? Só que quando eu não discerno isso, eu me reúno para quê? Para buscar benefício. Então, quando eu me reúno na igreja, sem entender que nós somos corpo e eu estou lá para dar e não para receber, aí eu quero que o meu pastor sempre fique aqui para me proteger, para trazer uma boa palavra. Ah, vai me abandonar, porque ele tem para me dar. Não, mano. É isso aí. Eu vou lá para dar alguma coisa para ele. É a ceia de Natal, mano. Amém. Quando a gente vai lá comer na casa da avó, cada um leva um prato. Já fez isso ou não? Vai comer na casa da avó domingo. Cada um leva um prato. A tia leva uma coxinha, a outra leva não sei o quê. Só que é o seguinte, quando você vai embora, você leva 3, 4 pratos. Você fez a maionese e leva a maionese. Só que quando você vai embora, você vai pegar um pedaço de pernil, uma farofa, um arroz. É assim ou não é? É o segredo da comunhão, mano. É isso aí. Cada um leva um. Só que você sempre volta com 3, 4. Amém. Esse é o segredo da multiplicação dos pães. Agora eu vou contar um segredo aqui, vou acabar com todo mundo aqui. Jesus não multiplicou merda nenhuma, velho. Sabe qual que é o segredo? Góis sendo góis. Vai Sabe lá. qual que é o segredo? O segredo é o seguinte. O moleque tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, e aí, mano, o que a gente vai fazer? O moleque falou, ó, mano, eu não tenho muito não, o que eu tenho tá aqui. Mano, só que eu tô do lado dele. Eu tinha mais 7 pãezinhos, só pra mim, mano. Aí eu falei, aí quando? Porque o texto, se você ler o texto, a Bíblia fala que os pães se multiplicou na mão dos discípulos. Jesus agradeceu, deu para os discípulos e nas mãos dos discípulos se multiplicou. Por quê? Porque quando eu chegava com um pedacinho para te dar, você tinha 3 lá, mano. Ao invés de eu te dar um pedacinho, você me dava 2,5, ficava só com metade. Falou, mano, leva lá, eu tenho também. Legal. Conseguiu entender? Então, o segredo da multiplicação não foi que Jesus multiplicou, foi que todo mundo serviu. O segredo aí tá em todo mundo dar o pouco que tem. Amém. Porque aí todo mundo dando o pouco que tem, todo mundo comeu e sobrou ainda 12 cestos. De repente, eu não tenho muito para tocar uma igreja, mas o pouco que eu tenho, eu junto com quem tem um pouquinho e a gente faz uma igreja melhor que você, mano. Amém. Amém. Conseguiu entender? Oh, de Deus. Então, o segredo não é ter muito. O segredo é dar o pouco. Amém. Porque a Bíblia diz que seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. De repente, hoje a gente não tem muito para dar. Mas na fidelidade do pouco que a gente está dando, vai sobrar. Isso aí. Muito bom. Não sei Forte. se você vai entender. Oh. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tinha uma irmã aqui, a Ariana, rapidinho aqui para a gente encerrar. A galera tá indo dormir. Não precisa resenhar muito. Ela só pergunta se você acredita no dom de profecia. Lógico. Só para responder a área aqui. É uma profeta. Lógico.
Deus. Eu vivo nisso, eu caminho nisso. Se você já ouviu falar de Gedeão na Bíblia, eu sou um pouquinho pior que ele. Eu faço prova com Deus o tempo todo, toda hora. É isso aí. Faz parte do Evangelho. Mano, Pode... obrigado. Obrigado por ser voz de Deus para mim, por me inspirar aí. Muitas coisas que eu prego é inspirado no que você ensina. Obrigado por amar a Igreja de Cristo, por ser esse cara irradiante de alegria, de prazer no Evangelho. Obrigado mesmo, obrigado. Agradeço em nome da nossa comunidade aí de Guarulhos. Ora por nós aí, cara. Despede a gente com uma oração. Fechou, tamo junto, mano. É recíproco todas as palavras, amo vocês. Pai, tu és soberano, tu és majestoso, tu és glorioso, tu és grande, único, digno de louvor, de glória, de honra, de majestade, de soberania. Paizinho lindo, eu lhe peço que o Senhor venha sempre ser quem o Senhor é, Deus. E o Senhor sendo Deus, o Senhor tem o controle de tudo, de todos e sabe de todas as coisas. Que o seu favor possa alcançar a cada membro desta comunidade. E que eles possam entender e compreender que o Senhor é soberano em todas as coisas. E o Senhor precisa apenas de pessoas dispostas. É só isso que o Senhor precisa, de pessoas dispostas. De pessoas falhas, de pessoas fracas, de pessoas com defeitos. Por quê? Porque aí o Senhor vai ser perfeito. Porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza delas. É no pouco que o Senhor alimenta a multidão. De repente a gente acha que a gente tem poucas coisas. Pouco conhecimento, pouca capacidade, pouca sabedoria, pouco tempo de conversão. Porque aquele jovem tinha pouco alimento. Apenas 5 pães e 2 peixes. Mas aquele jovem não hesitou em entregar na sua mão, Pai. E o Senhor, com o pouquinho que ele tinha, alimentou uma multidão. Eu sei que o Senhor tem muito o que fazer naquele lugar. Só precisa de alguém se disponibilizar, entregar o pouco que tem. E o resto, para o Senhor, é currículo. Que eles possam entender que o Senhor é real e verdadeiro. E eu lhe peço, Pai, que a sua graça alcance a cada um. E ousadia e coragem. É o que eu lhe peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, mano. Amém. Obrigado. Mais seu tempo aí. Valeu, mano. Vou salvar a live aqui. A galera tá falando, salve a live. Obrigado pela resposta. Obrigado, Ale. Bênção demais. A galera manifestando amor por nós aqui, por você. Valeu, Ale. Tamo junto. Beijo. Encontra aí, mano. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, galera. Mais uma live. Quinta-feira que vem, tamo junto. Às 10 horas. Obrigado por vocês ficarem até um pouco mais tarde. Ale, isso aí mesmo. Resenheiro. Fala bastante. Tem conteúdo aí. Transborda de conteúdo. Obrigado por vocês estarem aqui. Fiquem firmes. Contem comigo. Com a minha esposa. E é isso aí. Vamos fazer a Igreja de Cristo crescer. Bombar sobre a terra. Amo vocês. Tchau, tchau, galera.